capital alagoana, a cidade de Rio Largo é um atestado vivo da incansável obra de assistência social que a grande companhia alagoana de fiação e tecidos há mais de meio século vem realizando progresso em grandes cimentos do estado das Alagoas. Hoje, Rio Largo, a primeira cidade industrial de Alagoas, conta com grandes áreas calçadas, residências modernas e com uma população de milhares de famílias, quase em sua totalidade, dependendo das grandes fábricas. Companhia Alagoana de Fiação e Tecidos. Rio Largo, um município de charme e história. Localizado na região metropolitana de Maceió, no estado de Alagoas, Rio Largo é um município repleto de riqueza histórica, natural e cultural. Seu nome remete às margens amplas do rio Mundaú, que atravessa a cidade, oferecendo paisagens serenas e uma ligação direta com as raízes do local. A cidade guarda com orgulho um passado ligado ao ciclo da cana-de-açúcar, com engenhos históricos que marcam sua herança colonial. Hoje, Rio Largo é uma mistura encantadora de tradição e desenvolvimento, com ruas que alternam entre construções históricas e espaços modernos que refletem o crescimento urbano. O bairro do Mutirão, em Rio Largo, Alagoas, é um símbolo de resistência, trabalho e comunidade. Surgiu a partir de um esforço coletivo. O bairro carrega em seu nome a essência de sua origem, a união de pessoas para construir não apenas moradias, mas também um espaço onde a solidariedade e o companheirismo prevalecem. Localizado em uma área que combina proximidade com o centro urbano e a tranquilidade de um ambiente residencial, o Mutirão é conhecido por sua gente batalhadora e acolhedora. Suas ruas contam histórias de quem transformou dificuldades em forças para erguer um lar em um bairro cheio de vida. No Mutirão, pequenos comércios, escolas e praças são pontos de encontro e convivência, reforçando o senso de pertencimento entre os moradores. A rotina é marcada pela simplicidade, mas também por uma alegria genuína que se expressa em eventos comunitários, festas locais e no dia a dia de quem faz do bairro um lugar especial. Acreditamos que em lugares como esses, existem pessoas que foram construídas por histórias verdadeiras. Essas histórias que têm o poder de mostrar como as pessoas lidam com desafios universais, com amor, perda, superação e a busca por um propósito. Essas histórias têm o poder de conectar e mostrar a realidade de cada um e de deixar mais claro que não existe pessoas reais sem histórias reais. Oi, eu sou a Giovana, eu sou aluna do primeiro M01 e hoje vamos entrevistar a Josenilda. Poderia ser começar se apresentando. Meu nome é Josenilda, tenho 47 anos, moro aqui há 19 anos aqui no bairro do Mutirão. Quais foram os maiores desafios da senhora morando aqui no Mutirão? A violência, né? Por ser um bairro muito violento, é uma dificuldade muito grande criar os filhos nesse bairro, né? Mas a gente tem aquele cuidado de mãe, para não se envolver com pessoas erradas, dá para criar, né? Na sua opinião, o que poderia melhorar na estrutura do bairro? Ter mais área de lazer, tivesse um campo de futebol, uma quadra boa, tivesse ocupação para o jovem fazer, porque de manhã, à tarde, tivesse alguma coisa para eles fazer, para não estar à toa, né? Aprendendo coisas erradas. Aí precisava disso, de um olhar a mais para os jovens, né, do nosso bairro. Hoje em dia, a senhora é merendeira, o que te inspirou a começar a trabalhar nessa área? Não foi inspiração, foi assim, uma necessidade, né? Apareceu, eu peguei com gosto e hoje estou já há 2 anos trabalhando, preparando a merenda dos jovens e gosto muito. Quais são os momentos mais gratificantes do seu trabalho? Quando a gente prepara o alimento com todo amor, todo carinho e eles comem, de tia, tá tão bom, posso repetir? Aí a gente fica bem feliz, né? É isso, obrigada. Tchau! Tchau! Olá, bom dia, me chamo Marina, sou uma aluna do João Moraes Cavalcante, do primeiro M01, e hoje vamos entrevistar nosso catequista Gerlon. Oi pessoal, bom dia, meu nome é Gerlon, sou catequista e estou aqui para responder algumas perguntas relacionadas ao bairro e à igreja. A primeira pergunta é: quais os principais problemas do nosso bairro? Dos problemas do nosso bairro, eu vou citar 2.
né, que são um dos principais, que é a violência e a criminalidade. A segunda pergunta é: qual a importância que o bairro e a igreja têm para você? Muito importante. Primeiro, porque o bairro, né, tenho raízes aqui, cresci aqui, então é muito importante. E a igreja também, porque faz parte, juntamente com esse crescimento no bairro, né, cresci participando da igreja. A terceira pergunta é: você sempre viveu aqui no bairro? Como foi sua infância? Sempre vivi aqui no bairro, né? Cheguei aqui em 98, né? Tinha 5 anos de idade. Então a minha infância foi uma infância assim, envolvida com o bairro, né? Porque aqui é uma comunidade muito unida. Eu sempre digo isso, que quem mora aqui nessa comunidade conhece quem mora na última quadra, conhece quem mora na primeira quadra. Então é um bairro muito unido, sempre que tem algo as pessoas estão sempre participando. Então a minha infância foi uma infância boa, né? E até hoje eu permaneço, moro aqui, construí. Tenho raízes, construí minha família e permaneço aqui. A quarta pergunta é: como foi que você começou sua jornada na igreja? Minha jornada na igreja iniciou hoje, como sou catequista, mas entrei na igreja participando da catequese. Então tinha um catequista, né, que me incentivou, e a partir daí eu comecei a participar das coisas da igreja. Então até hoje, né, eu participo da igreja. A minha jornada começou na catequese. A quinta pergunta é: como a religião ajuda a lidar com os problemas diários? A religião ajuda, no caso eu, né, ou até mesmo qualquer pessoa, ajuda no apoio, né? Ajuda no apoio. A religião ajuda na autoestima, no propósito de vida. Então é importante, né, que a religião também esteja presente na vida do ser humano, não só da minha, mas de todos, né? A sexta pergunta é: quais oportunidades que a igreja proporcionou para a sua vida? Crescimento espiritual e, além disso, conhecimento de várias pessoas, né? E muitas amizades que a gente faz na igreja. A última pergunta, para finalizar: quais as soluções que você pode apresentar para nosso bairro, Mutirão? Soluções para o nosso bairro: um engajamento da comunidade e, no lado religioso, esse contato, né, com as famílias, com as pessoas, incentivando, mostrando os valores, né, às pessoas. E por fim, né, para fazer um resumo dessa entrevista, como eu cresci aqui no bairro, né, eu já fui presidente, líder comunitário aqui desde 2013 a 2017, né, fui presidente da Associação de Moradores. Então eu tenho uma vivência muito grande aqui no bairro, né? Cresci aqui, permaneço aqui, hoje moro aqui, permaneço morando aqui. Então eu tenho, assim, como é que se diz, eu faço parte do bairro, cresci aqui, tenho uma pertença a esse bairro, porque é um bairro muito unido, um bairro que as pessoas gostam de se ajudar, as pessoas gostam de trabalhar juntos. Então eu sempre digo que, para mim, é um dos melhores bairros de Rio Largo. Olá, bom dia a todos. Hoje estou aqui com o Carlos Félix, o mais famoso irmão, né, da escola. Então a gente vai fazer uma entrevista com ele hoje. Onde você nasceu e cresceu e como foi sua infância? Eu nasci em Maceió, me criei em Rio Largo até hoje, pelos meus avós. Você falou como foi minha infância. Minha infância foi: comecei estudando, depois ingressei ao trabalho. E daí por diante, só foi isso, o trabalho e mais nada aí até hoje. Bom, vamos para a segunda pergunta. Que valores ou lições lhe ensinaram? Valores e lições. O básico, né? Ser um homem correto, honesto, respeitador e ser uma pessoa compreensiva com todo mundo. Bom, terceira pergunta é: se pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Se eu pudesse voltar no tempo, eu amaria mais a minha mãe e respeitaria mais a minha mãe, porque foi coisas que eu não fiz, certo? Ela faleceu em 2014 e até hoje eu guardo essa
mágoa. Bom, a nossa quarta pergunta. Qual é a maior lição que você já aprendeu nessa vida? A maior lição que eu aprendi nessa vida é de me renovar a cada dia e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Bom, irmão, vamos para a quinta pergunta e a última. Que conselho você daria hoje para os seus amigos e alunos da escola? O meu conselho para amigos e alunos é que estudem, se formem, sejam homens e mulheres de bem na sociedade, porque isso é o legado que o ser humano leva para o fim de toda a vida. Bom, gente, essa foi a entrevista com o irmão, nosso querido aqui da escola. E, bom, eu só agradeço ao irmão pelo tempo que se dedicou aqui pra gente. E um beijo para todos vocês. Sou aluno da Escola João Moraes Cavalcante da turma 1ª M01. Meu nome é Arthur Luiz dos Santos e hoje eu estarei aqui entrevistando a mãe do aluno Watson Gabriel sobre como foi a sua vida na adolescência. Se chama? Marijane. Seu primeiro filho ainda na adolescência? Meu primeiro filho ainda na adolescência não foi tão fácil, porque você ser mãe ainda na adolescência não é fácil, ter que parar de estudar, eu tive que parar de estudar, tive que cuidar de casa, foi uma responsabilidade muito grande que eu tive. A sua infância até a sua vida adulta? A minha infância não foi um pouco fácil, também não foi tão difícil, porque eu não fui criada pela minha mãe nem pelo meu pai, que minha mãe deixou meu pai, eu era muito novinha, e ela teve que trabalhar e me deixar beber em casa, só tinha apenas 1 ano e 9 meses para poder colocar o sustento da gente dentro de casa. E eu fui criada pela madrasta dela e com a ajuda de algumas vizinhas. E foi assim que eu cresci, e ela trabalhando até chegar a minha vida adulta e eu poder conseguir viver a minha vida própria e independente. Foi ter seu primeiro filho ainda na adolescência? Ter meu primeiro filho ainda na adolescência não foi muito fácil, porque eu tive que parar toda a minha adolescência, praticamente a minha infância, que eu fui mãe muito jovem, apenas com 14 anos, e então eu tive que parar de estudar, eu fui cuidar de casa, fui cuidar do marido, que é o pai dele, e então para mim não foi nada fácil, né? Porque quando você passa a construir uma família, o seu foco vai ser aquela família, então para você focar, você vai ter que parar o que você faz. Às vezes também não precisa, porque você tem que saber dividir as coisas. Porém, eu não tinha essa experiência, essa sabedoria que eu tenho hoje. Porém, hoje eu sei lidar mais do que antes, porque antes foi difícil, ser mãe muito jovem, tive que parar meu estudo, parei a minha vida, eu só tinha apenas 14 anos quando eu fui mãe do meu filho. E hoje, graças a Deus, né, ele cresceu e agora tá tudo bem, a fase mais difícil passou. Queria saber com o que você trabalhava e com o que você trabalha atualmente. Antigamente, quando eu era casada, eu não trabalhava, até porque eu não poderia trabalhar, que tinha que tomar de conta da casa e dos meus filhos. Que depois do meu primeiro, eu fui mãe de novo e tinha que cuidar da casa e dos filhos. Então eu não poderia trabalhar, não tinha como trabalhar, não tinha com quem deixar meus filhos, porque eu não tinha condições de pagar alguém para cuidar deles. O pai deles também não tinha condições. E hoje eu sou uma empreendedora, tenho meu próprio negócio e tenho como trabalhar para poder sustentar os meus filhos e ter como colocar o alimento para eles na nossa mesa. Gostaríamos de saber também se ao decorrer do tempo da sua adolescência até a fase adulta você teve mais filhos e quantos? Sim, da minha adolescência até a minha fase adulta, tive mais outros filhos, sim. O meu primeiro eu tive com 14 anos, o segundo eu tive com 19 anos e a terceira eu fui mãe com 26 anos. De saber também se você teve mais filhos da sua adolescência até a fase adulta. Sim, depois da minha adolescência até a minha fase adulta, eu tive
mais 2 filhos, um casal de filho, que o do meio é o menino e a última é a menina. Saber se você teve algumas complicações ao decorrer do tempo após ser mãe. Sim, ao decorrer do tempo após ser mãe, eu adquiri muito problema de saúde, adquiri problema psicológico, porque eu não passei por uma fase fácil, né? Após ser mãe, passei por muita complicação, muitos momentos difíceis na minha vida, né? E hoje eu lido com, digamos, problemas psicológicos, porque eu adquiri ansiedade, depressão, e não é fácil para mim. E hoje eu tenho não só isso, mas também eu tenho problemas de saúde, tipo coluna, de ossos, né? Mas coisas que, com que ao decorrer da vida, a gente tem que lidar e se acostumar para poder sobreviver. E você dá para jovens de hoje em dia e jovens que estão grávidas? O conselho que eu daria para jovens de hoje em dia, que elas tomem bastante conselho dos pais, sejam capazes de lutar pelos seus sonhos. Primeiro, jamais deixar os estudos para viver a vida que quer. Primeiro estude, escute seus pais, tome conselho dos seus pais. Para jovens que estão grávidas, filho dificulta, mas não tanto. Se você quer estudar, se você quer continuar com os seus sonhos, você pode conseguir sim. Você pode estudar grávida sim. Quando você tiver seu filho, não desista, você consegue alguém para levar para a escola e você conseguir terminar os seus estudos, conseguir os seus objetivos. Para os jovens de hoje em dia, que não é nada fácil hoje em dia a gente criar filhos, que tome conselhos, não desista dos seus estudos. Pai, mãe, o conselho que eles dão para os filhos não é pelo mal, é porque os pais querem sempre o bem dos seus filhos. Então, criar filho hoje em dia não é fácil. Você tem que se espelhar na dificuldade que os seus pais têm para cuidar de vocês. Então, você tem que ter na mente o que os seus pais passam para lhe criar. Você vai poder passar por aquilo no momento certo, mas com o objetivo que conseguiu ouvir os seus pais, que não foi fácil de criar e que você também pode passar pelo que eles passou com você. Então, para as jovens, todas as jovens que estejam grávidas, que não estejam grávidas, que escutem seus pais, foque nos seus estudos, foque nos seus objetivos, foque no seu futuro. Gostaríamos de agradecer pelo tempo e pela dedicação que a senhora forneceu para a nossa entrevista. Eu que agradeço da mesma forma por poder ajudar vocês, a todos vocês, os jovens e as mães também, né? E poder dar mais conselho aos seus filhos, sempre conversar e nunca desistir deles. Vou fazer agora algumas perguntas para minha prima Flávia, que ela engravidou na adolescência, e a gente vai ver como a gravidez mudou a vida dela. Primeira pergunta: como você lidou com a gravidez na adolescência? Foi uma época bem difícil, porque a gente sabe, né, que isso pode acontecer, só que ninguém está preparada para quando isso acontece. E foi uma época bem difícil, porque eu não tive muito apoio, principalmente da família e nem de conhecidos. Próxima pergunta: como foi a sua reação ao saber que ia ser mãe tão nova? Foi surpresa. Foi surpresa que eu não esperava. Sabia que podia acontecer, né? Todo mundo sabe que tem essa possibilidade, só que ninguém tá pronto, né? Pra quando isso acontece. Quando você não estava grávida, sua rotina era uma. Quando você engravidou, a sua rotina mudou. Foi difícil para você se acostumar com as rotinas? Nossa, muito. Porque antes, né, a gente sempre tem livre assim, sabe? Tempo livre. E quando você tem filho, esse tempo some, não existe mais. Um tempo pra você não consegue dormir, sabe, direito, nem fazer coisas básicas assim. Fica impossível. Aí foi bem difícil acostumar com essa nova rotina. Quando você engravidou, você morava com seus pais, mas depois você foi morar com o pai da sua filha. Como foi nesse tempo que você morou com seus pais? Foi morar com o pai da sua filha? E, como foi lá a vida de vocês? Era difícil?
Era, porque a gente não teve apoio de ninguém, né? Quando minha mãe descobriu, né, a gravidez, ela forçou, sabe, o casamento entre eu e o pai da minha filha. Aí foi isso, sabe? Mas no início, sabe, só foi, né? Já que aconteceu, né? Lá, a vida de vocês, quando você teve sua filha, você namorava com ele. Como era lá? Como ele era com a filha de vocês, com você? Ah, no início ele era carinhoso. Dava atenção. Mas depois, né, começou a mudar. E como foi que você teve a ideia da sua cabeça de, tipo, se separar dele pra dar uma vida boa pra sua filha, porque a gente sabe que você sofreu muito com ele. Foi difícil você, tipo, primeiro você tava com seus pais, depois morou com ele, ele ficou agressivo, depois você teve que ir com uma filha de 7 meses morar sozinha. Como foi pra você? Foi, como eu disse, né, no início era as mil maravilhas, só que depois, né, que começou, ele viu a rotina de como é ter uma criança em casa, ele começou a sair, a beber, aí começou, né, as sessões de agressão, de tortura psicológica, assim, né, que ele se tornava agressivo quando isso acontecia. E aí eu me vi obrigada, né, a dar um futuro melhor para minha filha. E também ele é melhor não ter uma figura paterna do que ter uma figura paterna ruim, sabe? Então eu prefiro ser a figura paterna dela e a materna, sabe? Para mim eu faço o papel de mãe e pai dela. E quando você se mudou pra essa sua casa, você morou longe, um pouco longe da sua família. Sua família mora lá embaixo e você mora aqui em cima. Foi difícil você não ter nenhum apoio da família, tá longe dos amigos? E tipo, como foi as pessoas olhando pra você ser muito tão nova quando você chegou aqui? Essa foi uma das partes mais ruins, sabe? Você notar os olhares de reprovação das pessoas, assim, sabe? Foi bem ruim. E principalmente por não ter apoio da família, né? Isso torna a situação pior ainda. Quando você fica muito cansada, estressada, você desconta na sua filha? Ou se você desconta, você se arrepende? Não desconto nela, porque aí, né? A culpa não é dela, né? Os problemas dos pais nunca é problema dos filhos. E como a sua família reagiu quando descobriu que você, com 14 anos, estava grávida de um de 35? Nossa, foi horrível. Surtaram. Nossa, foi horrível. Foi um dos piores momentos da minha vida. Você não tem tanto apoio da sua família, não tem muito apoio dos seus amigos, não tem muito apoio do pai da sua filha. Então, para você dar um pouco de figura paterna para sua filha, você tem que recorrer a ele ou você não quer que ela conviva com ele? Olha, querer eu não quero, né? Mas querendo ou não, ele é o pai. Então, às vezes, né, quando ele lembra que tem uma filha, aí ele passa um tempo com ela, sempre supervisionado, né, por mim, que eu também não sei mais, né, o coração dele, então ele passa um tempo com ela, mas é sempre supervisionado, sabe? Não deixa ele ficar muito tempo sozinho, mas querendo ou não, ele continua sendo o pai dela, né? Não vai deixar. Mesmo ela não nem vendo ele direito, praticamente, ela nem chama ele de pai, pra você ter noção. Porque pra ela é só um conhecido. Porque ele na infância, ele só foi presente nos primeiros meses, depois, sabe? Então ela não tem essa visão dele, sabe? Como um pai. Entendi. E se você for entrar em outro relacionamento agora, você vai pensar primeiro na sua filha ou vai pensar que você quer ter uma pessoa de sentido amoroso na sua vida? Não, primeiro eu vou ver no que aquela pessoa vai acrescentar na minha vida, mas primeiramente também eu tenho que pensar na minha filha, no bem-estar dela, né? É a primeira coisa que eu tenho que pensar, é na minha filha. Certo. E você conseguiu botar trabalho, escola e cuidar da sua filha? Tipo, você conseguiu ter cabeça pra isso ou você
Diante dos desafios enfrentados, é impossível ignorar o impacto que a gravidez na adolescência exerce em uma estrutura social já fragilizada. A precariedade do saneamento básico e a falta de investimento na infraestrutura do bairro, alimentando ainda mais as dificuldades das famílias, deixando muitas jovens mães desempregadas em um novo ciclo de desigualdade. É urgente que o poder público e a sociedade se unam para transformar essa realidade, investindo em educação, saúde e condição digna de moradia.